Você já deve estar ciente que o próprio ex-presidente da República disparava, por meio do seu WhatsApp, diversas mensagens contendo fake news. Isto saía, observe bem, do próprio celular do ex-presidente da República. E veja, juntamente com a mensagem, o conteúdo que era uma fake news, portanto, uma mentira, ele escrevia, ordenava para que aquela mensagem fosse espalhada por diversos grupos. Veio à tona agora há pouco também que ele não nega essa acusação. Ele disse para um repórter que ele enviava sim, e daí, né? E o que tem de mais nisso? Pois bem, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Observe, durante a política, não sejamos ingênuos, certa dose de mentira é tolerada. A gente precisa discutir, claro, qual o tipo de mentira, qual a quantidade dessa mentira, que dose exatamente seria essa. Seria, por exemplo, tolerável num programa de jornal, de audiência nacional, durante uma entrevista com candidatos à presidência da República, apresentar uma ou várias fake news, inclusive a imagem de um livro, como sendo de leitura obrigatória através do MEC para professores e alunos, afirmando que exista, por meio do Ministério da Educação, um programa chamado Kit Gay. Isso é tolerável? É tolerável também falar em mamadeira de piroca, em que o comunismo vai fechar as igrejas e etc. Bem, certo nível de mentira a gente sabe que existe na campanha eleitoral. Por exemplo, nós vamos aqui garantir para todos e todas um aumento substancial do salário mínimo. O salário mínimo aumentará 100%. Né? Nós garantimos que todos e todas terão emprego em 2 anos. Então, certa dose, certo nível de mentira é até esperado na disputa política, na corrida eleitoral. Agora, existe um nível, um limite para isso daí que não pode ser ultrapassado. Do ponto de vista, portanto, jurídico, isso trará, sim, certas implicações para o ex-presidente da República. Inclusive porque ele já responde a 5 inquéritos, 4 sendo no Supremo Tribunal Federal e 1 no Tribunal Superior Eleitoral. Quais sejam eventual interferência do presidente na Polícia Federal, suposta prevaricação sobre irregularidades na negociação da vacina, ataques às urnas eletrônicas, vazamento, de dados de inquérito sigiloso da Polícia Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, ataques sem provas contra o sistema de votação eletrônica. Na verdade, no plural, tá? Ataques sem prova contra o sistema de votação eletrônico. O presidente não está implicado, portanto, naquele inquérito que é o inquérito das fake news, que teve início em 2019. Veja o que diz sobre esse inquérito. Qual é o seu objetivo? Investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação sem os devidos direitos autorais. Infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e seus familiares. Fecha aspas. Esse daqui é o objetivo do inquérito das fake news. Veja, nós sabemos claramente, isso é indiscutível, até por ex-apoiadores, que foram as pessoas que trouxeram isso à tona, que havia dentro da própria organização da extrema-direita um grupo que cuidava especificamente de disparos de comunicação em massa e de fake news. Este grupo passou a ser conhecido como Gabinete do Ódio. Elegia-se um alvo, ora uma figura política, não, mas sempre uma figura pública, ora uma situação muito genérica da história brasileira, da situação brasileira, ora uma questão política também muito específica, e ali havia toda uma rede muito bem articulada para divulgar e propagar essas fake news. Abre parênteses, este caso específico
em que foi flagrado o ex-presidente da República disparando fake news e ordenando, pedindo para que outras pessoas fizessem o mesmo em seus grupos, ou seja, repassassem aquela fake news, em menos de 10 minutos, nós já sabemos disso, essa mensagem já havia tomado toda a rede bolsonarista. Portanto, fecha aspas. Portanto, este grupo era muito bem articulado. Havia um núcleo. Nós precisamos saber ainda quais eram os financiadores, porque uma estrutura dessa não se mantém com trabalho voluntário, porque era uma estrutura muito profissional. Tanto é que eu, particularmente, como pesquisador da extrema-direita, eu suspeito que tenha havido uma expertise, tá, da extrema-direita internacional, especialmente a norte-americana, orientando como proceder no Brasil e dando realmente todas as orientações, não apenas do ponto de vista de equipamentos, mas a orientação técnica, prática, de como fazer com que isso realmente chegasse ao seu destino, que era, claro, mobilizar o voto do cidadão. Isso era o mais importante, mobilizar o cidadão do ponto de vista político através de uma ou várias fake news. Portanto, nós precisamos saber os financiadores e precisamos saber mais, né, de quem é que partia a ordem para esses disparos, de quem é que partia a orientação para essa disseminação de fake news. Uma pergunta deve ser feita, claro, quem era o principal beneficiado ou beneficiário, quem ganhava com isso daí, tá? Bem, nós já sabemos mais ou menos quem teve sucesso amplo nas eleições brasileiras, especialmente em 2018, disparando centenas de milhares de fake news. Mas agora a justiça deve contar apenas, não somente com a intuição, tá bom? Mas com a prova material. Não apenas com a questão política, como eu e Jair temos tratado aqui, mas, sobretudo, a materialidade dos fatos, ligando, sobretudo, os pontos. Veja, até o momento, se me lembro bem, o presidente, o ex-presidente da República, não estava implicado nos inquéritos das fake news. Mas agora, claro, ele deve se tornar um alvo, um objetivo. Porque as coisas estão intimamente conectadas. Nós não podemos acreditar ingenuinamente que estes grupos todos da extrema-direita, ou toda esta atuação da extrema-direita, tinha vida própria e não estava uma coisa conectada com a outra. Não, exatamente o contrário. Na nossa opinião, a interferência na Polícia Federal está vinculada com o vazamento de dados de inquérito sigiloso da própria Polícia Federal, que está, por sua vez, vinculado ao ataque às urnas eletrônicas, o ataque sem prova ao sistema de votação eletrônico e a prevaricação, irregularidades na negociação de vacinas. A questão das joias é importante, mas isso ainda é muito pouco diante de todos aqueles outros indícios que nós temos referentes ao governo anterior, ao ex-presidente da República. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado conosco. Curta esse vídeo e, se possível, inscreva-se também no canal e torne-se membro. Tá bom? A gente volta mais tarde.